Olá, sou eu, José, e hoje vamos falar do custo ponderado de capital, ou seja, custo médio ponderado de capital, que na verdade é o custo de todas as fontes de financiamento que a empresa utiliza, neste caso para o seu ativo. Para efeito, é importante perceber como é que nós determinamos o custo de capital próprio. Para quem viu no vídeo anterior, percebeu que nós usamos o modelo CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model, para determinar o custo de capital próprio para aquelas empresas que estão cotadas na Bolsa de Valores. Para o caso de empresas que não estão cotadas na Bolsa de Valores, não adotamos este modelo. Podemos adotar a média, a parada da rentabilidade das empresas que estão no setor. Mas no caso concreto, vamos diretamente ao que interessa, que é falar do custo de capital próprio, ou seja, custo ponderado de capital. É isso aí. Na fórmula, nós vamos encontrar algumas designações, como é o caso de retorno de mercado, que também pode se chamar risco de mercado, risco ou retorno de mercado, que é o RM, e para o caso do mercado norte-americano, o retorno de mercado pode ser visto ou é representado pela Dow Jones, pela SP500, não consta aqui, mas também a Nasdaq representa pode representar o retorno de mercado. Então depende de onde é que a nossa empresa está enquadrada, né? Atualmente usa-se bastante o SP500, porque o SP500 na verdade representa 500 empresas de capital aberto que estão na lista da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, da New York Stock Exchange, né? E Nasdaq. É por isso que algumas usam este índice de bolsa. Ou seja, o retorno de mercado representa o retorno que, se formos a usar este índice, que as 500 empresas que estão naquela área em que a nossa empresa está afeta vão gerar. Então, no geral, percebeu-se atualmente, esta informação é atual, esta informação de hoje. Hoje o mercado está fechado, mas o mercado fechou com menos 1,07%. Quer dizer que o retorno é negativo. Neste caso, o retorno de mercado é negativo. Então, se eu for analisar uma empresa norte-americana, eu já tenho aqui o retorno de mercado como um dos dados que eu posso usar para determinar, por exemplo, o custo de capital próprio a partir do modelo CAPM. Vamos seguir. Então, o retorno do ativo livre de risco, no caso dos ativos norte-americanos, como estamos a analisar o mercado norte-americano, e aqui a fonte é a Bloomberg, nós temos aqui Treasury Yields, que é mais ou menos custo, né? Custo de um bilhete de tesouro ou de obrigações de tesouro. O ativo livre de risco, na verdade, já vem aqui, são as obrigações ou bilhetes de tesouro, que podem ser de curto ou de longo prazo. De curto ou de longo prazo, a designação altera no caso do mercado norte-americano. De curto prazo, estamos a falar de um ativo até um ano. Vamos ter aqui GB, por exemplo, GB, que é Government Bills. Government Bills. Acho que é 6 meses, aqui 3 meses. Aqui Government Bills para 12 meses. Vem GB12. Né? Ou GB12, se usarmos a designação anglo-saxónica. Então, a empresa vai analisar, por exemplo, se estiver a comparar o seu ativo, lembrando que as ações representam um custo de capital próprio, e eu posso analisar as ações num período mensal, num período anual, diário, semanal, por aí em diante. Mas porque se a minha base for, por exemplo, mensal, eu posso usar, vamos supor, esta taxa livre de risco, por exemplo. Se for num espaço de 6 meses, vou analisar com esta taxa, por aí em diante. Não sei se estamos todos já a perceber, mas a ideia neste vídeo é mostrar que, olha, qual é este ativo livre de risco e qual é o seu retorno. O retorno está aqui. Eu entro na Bloomberg, no caso do mercado norte-americano, e tenho esta informação. Né? Vou tirar daqui o ativo livre de risco. No caso de Moçambique, que é o nosso país, nós temos aqui as obrigações
na Bolsa de Valores. Lembrar que há 3 títulos que estão cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, que são as ações, as obrigações e o papel comercial. No caso das obrigações, lembrar que as obrigações representam o tal ativo livre de risco. Obrigações emitidas pelo Estado, é por isso que aqui vem Tesouro. Tenho aqui a 10ª série para o ano 2020, a 11ª série para o ano 2020. Estamos a ver aqui é a 9ª série para o ano 2020. Né? Nesse caso, a empresa, aqui vem o Estado moçambicano. Por quê? Porque assume-se um ativo livre de risco quando este é emitido pelo Estado, uma vez que o Estado é uma entidade que não entra em falência, razão pela qual a designação deste ativo por ser ativo livre de risco. Então as taxas estão aqui, 14, 14, aqui conforme podem ver na 9ª série e na 10ª mantém a taxa livre de risco, que é o retorno do ativo livre de risco. Quem compra este ativo, nesse caso, tem 4 a 10 meses, né? 3 a 9 meses na 9ª série. Quem compra este ativo espera um retorno equivalente a este 14,93% nesse espaço que está aqui, vai depender do contrato. Então, no caso da Bolsa de Valores de Moçambique, aquilo que nós chamamos de retorno de mercado, retorno de mercado é o quê? É a variação de mercado, quanto é que o mercado oferece. E de acordo com a última sessão, o retorno de mercado é de 1,63%. Temos aqui o retorno de mercado. Quer dizer que esses elementos nós podemos encontrar. Agora, o que nós iríamos calcular possivelmente é o beta, né? Para quem viu o vídeo anterior, peço para ver o vídeo anterior, porque no vídeo anterior nós percebemos como é que é este modelo CAPM e estes elementos que eu estou a fazer menção aqui. Cada elemento que eu mencionei, que é o retorno de mercado, o retorno do ativo livre de risco e o beta, estes 3 elementos fazem parte da fórmula que vai nos ajudar a calcular o retorno do ativo, nesse caso, da empresa, né? O retorno das ações da empresa. Então, beta é a volatilidade das taxas de retorno de um ativo em relação às taxas de retorno de mercado. Então, as taxas de retorno do ativo são vistas a partir das variações que ocorrem, por exemplo, no valor da ação no mercado. Eu já sei que uma ação está a render um certo valor. Posso medir isto em percentagens, né? O retorno da ação pode ser medido em percentagem. Isso é medida em percentagem. E comparo isso com o retorno de mercado, aquilo que nós vimos anteriormente. O retorno de mercado é o retorno oferecido pelas empresas que estão naquele setor, como um todo. Então eu faço uma comparação. Aqui temos um exemplo. Esse R que está aqui representa R. Sim, vamos lá, R. Este R aqui representa o retorno do ativo, este eixo, né? E aqui representa o retorno do mercado. Então eu quero calcular o beta. Nessas circunstâncias, estamos a assumir aqui que o retorno do ativo, o retorno da ação, nesse caso, é de 5%. É o rendimento que gera a ação, 5%. E o retorno das empresas que estão no mercado é de 10%. Então, como é que eu calculo o beta? Eu divido 5% por 10%, vai me dar esse 0,5. Então, aqui tenho o beta. O que isto significa? Quer dizer que as minhas ações, quando o mercado varia em 10%, elas variam em 50%. Desculpa, quando o mercado varia em 100%, né? Quando há uma alteração do mercado em 100%, aqui nós temos uma alteração do retorno do ativo em 50%. Okay? Comparativamente ao mercado. Vamos dar um exemplo mais claro. Se o mercado gera um rendimento de 100, vamos lá, 100 unidades monetárias, o meu ativo vai gerar um rendimento de 50 unidades monetárias, que é metade, né? 0,5 é metade do valor que foi gerado. Então, é mais ou menos essa analogia que nós fazemos. Modelo CAPM, temos aqui alguns exemplos para ver um caso prático. Então, aqui já temos a taxa livre de risco, que nós sabemos como é que surge.
Temos aqui o mercado de ações global, produzirá uma taxa de retorno de 12%. Temos aqui um beta de 1,7. Sabemos que quando o beta é maior, significa que o risco do ativo é maior. Ou seja, o retorno do ativo em comparação com o mercado, o ativo oferece maior retorno comparativamente ao retorno geral. Mas também pode oferecer maior risco. Então aí já depende. Se eu sou um investidor avesso ao risco, não vou investir numa ação com um beta de 1,7. Porque eu sei que o retorno é maior, mas se existir uma perda, a perda pode ser muito grande. Mas indo direto ao cálculo, lembrar que a taxa livre de risco é de 5%. Assim, eu tenho o retorno de mercado de 12,5%, o beta de 1,7%. Substituo na fórmula de maneira muito simples. Então tenho aqui o ativo livre de risco, tenho aqui o beta, tenho aqui, na verdade, o retorno de mercado menos o ativo livre de risco representa o prêmio de risco. Né? O prêmio de risco. Esta diferença constitui o prêmio de risco. Então, o prêmio de risco aqui é de 7,5% vezes o beta da 12, adicionando, nós temos um retorno das ações da empresa na razão de 17,75%. Então, e conseguimos notar que é superior ao retorno de mercado. Mas uma das razões que explica isso é o beta, que é 1,7. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais do custo ponderado de capital. Custo ponderado de capital, na segunda parte do vídeo, melhor dizendo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de subscrever-se no canal, deixar um like, um comentário. Isso serve como um combustível para a gente fazer mais vídeos e lançar aqui no nosso canal. Fiquem bem.